E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Então, hoje vamos seguindo mais um pouco com o conteúdo do Word. É um conteúdo que talvez vocês vão precisar em determinados documentos ou não. Nós vamos ver a questão da organização da folha, questão de posição e tamanho dela, e a inserção de cabeçalho e rodapé. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para daí já estar mostrando essa parte. Aí, tranquilo. Eu estou aqui já com a minha folha aberta, a folha do Word. O que nós vamos estar trabalhando hoje, então? Nas aulas que a gente fez até agora, referente ao Word, nós trabalhamos somente com a folha de pé, nessa posição aqui. Essa posição, com ela de pé, a gente chama de retrato, que é o tipo de foto que a gente tira, que tem o formato de pé, também se chama retrato. Então, é o mesmo nome para o tipo de folha. Eu posso estar mudando esse tipo e mudando também a questão do tamanho que essa folha vai ter. E, além de tudo, as margens que ela tem também. Para quem ainda não viu, essa parte aqui, ó, como que é composta a questão da margem de uma folha? Aqui eu estou com a régua ativada, que está me mostrando esses números aqui em centímetros, na parte superior da folha, e nesse lado esquerdo, tranquilo? Quem não tem a régua ativada, basta vir aqui ó, em exibir, em cima, e aqui eu tenho o botão régua. Ó. Ele desativa e ativa a régua, a exibição dela. Essa parte em cinza que aparece aqui na régua, a gente chama de margem, que é a parte que fica para fora do texto. A parte em branca é a parte onde vai o corpo do texto, onde vai estar todas as informações. Então, só vou colocar uns caracteres aqui, ó, como se fosse um texto. Pode ver que o meu texto, ele sempre vai respeitar o corpo do texto. Essa parte aqui em cima que está em branco. Então, sempre o texto vai estar dentro dele. E aqui do lado direito eu tenho mais uma parte em cinza que é a margem. Aqui no lado esquerdo também eu tenho daí as margens superiores aqui e a margem inferior aqui na parte de baixo. Então aqui eu posso ter essa questão também. Então o meu texto, nesse caso, ele não chega até nos cantos da folha. Mas eu posso estar alterando isso. Vamos ver, então, as alterações que a gente pode fazer. Como que a gente altera essa questão da folha? Então, a gente vem nessa aba aqui, ó, Layout. Clicando sobre ela, ela vai abrir um menu aqui embaixo com alguns botões de opções. Então, e aqui do lado esquerdo, eu tenho, começando aqui da esquerda para a direita, os botões que fazem essas configurações. O primeiro é o botão da margem. Então, clicando nele, ele vai expandir e vai me dar algumas opções. Cada um desses itens aqui ó, vai alterar a margem do meu documento. Esse aqui é o que eu estou atual. Ó. Pode ver que é o que está marcado em cinza, que é a margem do estilo normal. Eu tenho o formato estreita, que ele vai diminuir. Ó. Pode ver que agora a parte em cinza aqui, ó, que é a margem, ficou bem pequena. Isso aqui eu posso utilizar, por exemplo, num documento que eu quero fazer um rascunho e eu quero economizar papel. Então, eu posso determinar uma margem bem pequena, que lá no final, às vezes ela diminui 2, 3 centímetros numa linha, mas talvez lá no final ele vai diminuir 15 linhas do comprimento do meu documento e vai economizar folhas para baixo. Então, eu posso utilizar essa margem estreita nesse caso. Eu tenho também a margem moderada e a margem larga, que então a margem vai ser maior. E aqui embaixo eu tenho a margem espelhada. Para que serve a margem? Vamos dizer, a margem é utilizada principalmente para quando a gente vai estar grampeando ou juntando várias folhas de um documento em uma só.
Por padrão, na maioria dos documentos, por exemplo, artigos e demais, nós vamos utilizar uma folha, uma em cima da outra, e somente a parte impressa para cima. Nós não usamos quase... É difícil a gente usar a parte impressa do lado de baixo da folha, como se fosse um livro. A gente quase sempre faz o primeiro lado da folha impresso somente o lado de cima, o de baixo fica em branco. Por isso, quase sempre, nós deixamos essa margem esquerda aqui um pouco maior. Então, porque se o texto chegar aqui mais à direita, não tem problema, porque vai se ficar uma pequena margem do lado direito. Porque não vai atrapalhar nada para grampear a folha. E aqui, então, no caso, eu tenho essa margem espelhada, que é essa última opção. Isso aqui seria específico para eu utilizar quando eu vou imprimir frente e verso. Que daí uma folha vai ficar com a margem maior para a esquerda e a outra para a direita. Que daí como ela vai, de um lado ele vai afastar de um ponto e do outro vai afastar do outro. Para daí quando eu grampear, eu conseguir enxergar bem nos dois lados, sem a parte que ficou grampeada prender o livro ou a apostila, alguma coisa assim. Então ela seria utilizada mais quando a gente fosse fazer algum documento, tipo um pequeno livro, uma pequena apostila, onde eu ia imprimir dos dois lados. Tranquilo? O normal é o mais utilizado e que o Word já carrega por padrão para nós. Além de tudo, quando a gente for fazer um documento, por exemplo, existem normas que pedem para a gente colocar o tamanho da margem, um tamanho específico. Então, às vezes, quando precisa colocar um tamanho próprio, eu posso vir aqui em imagens e imagens personalizadas. E aqui eu digito o tamanho da margem que eu quero. Somente colocando aqui as informações, eu posso alterar manualmente essa questão quando for necessário. E aqui a segunda opção é aquela questão do tipo da folha, da posição dela. Essa posição a gente chama de orientação, é a orientação da página. Eu tenho retrato e eu tenho paisagem. Colocando ela no formato paisagem, pode ver que ela ficou já deitada. Ficou aqui nessa posição deitada. Uma coisa interessante para a orientação de uma folha é que se eu alterar ela na primeira folha, todas as folhas abaixo vão ficar naquela mesma posição. Então, a folha 1, a 2, a 3, todas vão ficar no mesmo formato da primeira. Só que eu posso desativar isso. Como que eu faço? Então, eu coloquei aqui a primeira folha, vamos dizer, como retrato, e eu quero imprimir uma imagem na segunda folha no formato paisagem, que é aquela folha deitada. Então, eu vou vir aqui em quebras, e vou vir nesse botão aqui, ó, próxima página. Depois a gente vai ver, nas aulas futuras, isso aqui é algo bem mais técnico, bem mais avançado, essa parte aqui do Word. Então, só vamos ver esse botão aqui hoje a princípio. Eu venho aqui em próxima página. E ao utilizar esse botão, ele vai permitir alterar a orientação ou a margem daquela folha. Então, eu cliquei aqui, próxima página. Ele criou uma nova folha para mim. Sempre vai acontecer isso, ele vai criar uma nova folha. E de agora eu venho aqui na orientação e coloco ela paisagem. Então, agora eu tenho uma folha retrato e uma paisagem. Então, nesse botão aqui, ó, das quebras. Eu quero uma página de seção. Tranquilo? E se eu quisesse criar de uma outra forma, então, vim aqui em quebras, próxima página, venho na folha que eu quero, orientação e retrato. Agora eu tenho somente a folha 2 com o formato paisagem. Vamos voltar aqui para a folha 1. E a outra coisa que eu posso alterar é o tamanho do meu documento. Aqui eu tenho carta e A4. Por que só tem esses dois? Porque ele busca essas informações aqui da impressora. Então, se eu tivesse uma impressora conectada ou instalada no meu computador, ia aparecer aqui mais formatos. Talvez no computador de vocês possa estar aparecendo mais formatos ao clicar aqui. Então, vai ter, às vezes, formato A5, A3, envelope.
ofício. Então, tem vários formatos de papel que eles podem aparecer aqui. Se eu não tenho o formato aqui que eu quero, pode ver que aqui embaixo tem o nome dele, primeiro, e embaixo tem o tamanho que esse papel ocupa na folha. Se eu não quero nenhum desses, eu venho aqui, ó, mais tamanhos de papel, e aqui eu posso digitar a largura e a altura de um documento. Então, se eu precisasse, por exemplo, um documento mais estreito, uma folha, vamos dizer, de pé mais estreitinha, então a largura dela poderia ser tipo 10,5, vamos colocar maior, que senão é 12, e aqui a altura 24, ok? E aqui eu tenho um documento bem mais estreito. Pode ver que no de baixo ele não altera, porque já é uma página, uma seção diferente que eu criei. Então aqui eu tenho esse tipo de documento aqui inserido. Quando a gente vai fazer, se eu quiser voltar ao normal, basta selecionar aqui, vem aqui, tamanho A4, que ele volta ao normal. Quando a gente vai criar um documento e a gente precisa utilizar uma folha desse tipo, o bom sempre é a gente vir primeiro aqui nessa aba Layout e configurar o estilo da folha que a gente vai querer. Sempre é bom primeiro aplicar isso. Porque talvez depois que eu digitei muito texto e depois eu altero a largura da minha folha ou altero a margem, se eu tenho tipo vários parágrafos ou alguma imagem inserida, pode quebrar bastante a questão da tabulação, né? Que a gente viu, a questão do recuo, pode alterar uma imagem que às vezes não cabia na tela, se for uma folha menor, talvez ela vai reduzir, vai jogar muito texto para baixo. Então, pode ter várias opções que ele pode alterar no decorrer do documento. Então, o bom é sempre a gente definir primeiro aqui o tipo do documento que a gente vai fazer, antes de estar digitando. E a gente já vai saber, eu vou imprimir em tal impressora com tal papel, então já posso vir aqui e configurar o tipo do papel que eu quero, a orientação, e se eu preciso alterar as margens, que daí depois eu não preciso fazer tanto ajuste. Se eu digitar primeiro o texto, talvez depois eu vou ter que fazer muito mais configurações para o texto ficar certinho dentro da folha. Tranquilo por enquanto? Tudo certo? E outro assunto que a gente vai ver é o texto que a gente pode aplicar na margem. Então, o texto em si a gente não aplica na margem, mas tem um texto que tem uma informação que a gente pode colocar. Então, a gente pode estar utilizando também a margem para colocar texto, mas de uma forma bem mais simples. Qual que são essas formas? É o cabeçalho e o rodapé. Então, aqui em cima, essa da margem superior, a gente chama de cabeçalho. E o que está na margem inferior, a gente chama de rodapé. Deixa eu só apagar essas folhas aqui embaixo para não causar confusão. Aqui. Então, estou aqui nessa folha e eu quero colocar aqui em cima um cabeçalho. O que é o cabeçalho rodapé? Ele é uma informação padrão que vai ser replicada para todas as outras folhas. Então, por exemplo, eu quero colocar um título fixo no meu documento, um título que vai se repetir em todas as folhas. Ou, no rodapé, eu também quero colocar uma informação que vai ser comum em todas as folhas. Então, para eu inserir, basta eu dar 2 cliques sobre a parte aqui que corresponde ao cabeçalho, que é essa parte aqui da margem. Eu dou 2 cliques aqui bem rapidinho e ele vai abrir, ó, cabeçalho, e aqui embaixo abriu rodapé, para eu poder digitar. E aqui eu posso estar colocando um conteúdo aqui de digitação. Para eu fechar, basta vir aqui, ó, fechar cabeçalho e rodapé. Pode ver que ao clicar aqui, ó, então eu vou fechar, ele vai criar uma aba automática para mim aqui em cima. Então, que é a aba Design dos cabeçalhos. Ó. Dei 2 cliques rapidinho e pode ver que ele criou essa aba automaticamente para mim. Ó.
ferramentas de cabeçalho e rodapé, design. Então, ele fez isso automático. Quando eu fechar o cabeçalho, ele vai desligar essa aba, porque ela só é útil quando eu tenho um cabeçalho inserido. E isso vocês vão ver bastante, porque sempre vai ser adicionado novas abas quando a gente colocar imagens, gráficos, tabela. O Word automaticamente cria uma nova aba aqui em cima. E aqui, então, nesse cabeçalho, o texto que eu posso colocar é um texto livre. Então, vamos colocar aqui, curso de informática 2020. E posso vir aqui embaixo e aqui colocar, por exemplo, colocar meu nome. Cliquei em fechar. E agora ele já está aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para. Aqui já está o cabeçalho, curso de informática 2020, e aqui está o rodapé. Se eu venho aqui e coloco uma nova folha, pode ver que na nova folha que eu coloquei, ó, ele está na folha 2, também o cabeçalho e o rodapé que eu inseri. Então, em todas as folhas ele vai ser aplicado essa informação aqui. Vamos vir aqui e alterar o cabeçalho. E aqui tem várias configurações que eu posso estar fazendo. As mais importantes estão aqui, ó. São essas duas. Ó. A primeira página diferente. Por que primeira página diferente? Porque eu posso desativar para ele não colocar na capa. Então, se eu marcar essa opção aqui, ó, pode ver que ele só vai ficar, ó, na segunda folha o cabeçalho e vai ficar na terceira, na quarta e assim por diante. E aqui na primeira folha ele desabilita, porque eu posso estar criando, por exemplo, a capa do meu documento, se for um trabalho, e eu não quero aplicar para ela. E outra questão é essa aqui, ó, diferente em páginas pares e ímpares. Então, por que usa essa opção aqui, ó, diferente em páginas pares e ímpares? Eu posso estar fazendo isso, não que a informação vai ser diferente, mas eu posso estar mudando, vamos dizer, a posição do texto. Ó. Eu vou desmarcar essa opção, só para ele deixar na primeira página 1, que é ímpar. E vou marcar essa aqui, ó, diferente em páginas pares e ímpares. Então, aqui, ó, a minha página 1 é ímpar, então ela ficou com esse cabeçalho. Aqui na 2, pode ver que ele já apagou, porque eu não configurei para a página par. Então, vou vir aqui e vou configurar para a página par. E eu vou colocar a mesma informação. Ó, curso de informática 2020. E aqui embaixo eu vou colocar, ó, professor Roger. Coloquei. Agora os dois estão iguais, tranquilo? Mas eu posso fazer isso aqui. Ó. Selecionar o texto que está aqui e vir aqui e aplicar para ele ficar alinhado para o lado direito. E o meu rodapé também, lá no alinhamento que vocês já viram. Agora eu venho aqui para fechar o cabeçalho. E agora aqui, ó, na página 1, pode ver que o meu cabeçalho está à esquerda e na página 2, que é par, ele está à direita. Vamos inserir novas folhas aqui, ó. Coloquei novas folhas, temos 7 folhas. Vamos acompanhar aqui desde a primeira. Ó, na primeira, então, ele está à esquerda, na segunda está à direita, na terceira está à esquerda e na segunda à direita. Então, o uso mais que eu iria utilizar aquela opção é somente para mudar uma posição, principalmente naquele mesmo jeito que eu falei antes, que seria a impressão de livros. Que daí, colocando na página ímpar à esquerda, você vai ver o cabeçalho do lado esquerdo. Se você colocar para cá, no formato aberto do livro, vai ver para o outro lado. Então, o uso, mais ou menos, seria daquela função ali. Então, vamos deixar marcado. Outra coisa que eu posso fazer aqui é aumentar e diminuir esse cabeçalho. Então, aqui eu posso aumentar ele, pode ver que o texto vai puxando para baixo, e quando ele chega na borda, ele diminui o tamanho do corpo do texto e vai aumentando o cabeçalho. E a mesma coisa para o rodapé. Então, ele vai subindo e vai aumentando o tamanho do rodapé. E uma outra coisa que eu posso configurar é o número de página. O número de página,
E aqui eu tenho as opções de número de página que eu posso aplicar. Então, eu tenho no início, que seria, ele ia substituir o cabeçalho. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, número 1, pode ver que ele substitui o cabeçalho. Então, sempre que eu for colocar cabeçalho e número de página junto, primeiro eu coloco o número de página, porque depois daí eu vou poder digitar. Ó. Então, sempre que eu precisar colocar os dois juntos, primeiro eu coloco o número de página, tá bom? Sempre vai ser assim. Se eu precisar colocar número de página e cabeçalho junto. Mas eu posso alterar o número de página para ele ficar, por exemplo, na margem. Ó. Aqui ele ficou na margem, então ele já não ia substituir esse aqui. Ó. Vamos excluir esse. Então, agora o número de página está aqui, ó, na margem. Ou tenho novos formatos que eu posso selecionar para ele. Pode ficar do lado da folha. Então, tem várias opções do número de página. E o número de página também tem esse botão aqui, ó, de formatar, que eu posso estar determinando aonde que ele vai começar. Ó. Se eu clicar nesse botão iniciar em, aqui eu vou digitar na qual folha que o número de página vai começar. Se eu não quisesse que ele ficasse na 1, basta eu digitar 2, que aqui ele ia começar. Ó, aqui ele pulou porque ele não tem, a 2 é par, né? Ele só pega par ímpar, está ativado, então ele ia começar na 3. Aqui ele fica desativado, aqui já vai para 5, porque nas pares ele não está ativado. Mas, somente marcando aqui, desmarcando, agora ele já vai começar no número 2. Beleza? Essa parte aqui do cabeçalho, ela é bem complicadinha mesmo, porque ele mexe bastante com essa questão das sessões. Então, uma coisa que eu fazia, logo que eu comecei a fazer documentos, e precisava fazer tipo uma capa e uma contracapa, e eu não sabia usar direito essa questão do cabeçalho, o que eu fazia? Eu criava o meu documento, somente o documento com texto. Então, vamos dizer que eu ia começar a colocar o número de página lá na página 3, que seria então a introdução. Então eu fazia o documento do meu texto a partir dali, a partir da introdução. E a capa e a contracapa, que seria algumas outras informações, ou o índice, eu fazia um documento separado, imprimia os dois e ia formar um documento impresso. Então, é uma coisa que talvez até vocês se adaptarem ao uso de cabeçalho e rodapé, que precisem colocar ele, mas talvez ali no começo vocês tenham alguma confusão, vocês podem fazer isso, criar um documento somente com o texto de vocês, a partir do primeiro capítulo, e da parte de capa e contracapa, e algumas outras informações que precisa colocar, vocês criam num documento separado, que na hora de imprimir, vocês imprimem os dois e depois grampeiam. Então, era isso por hoje. Deixa eu pegar aqui e vamos dar uma praticada um pouco nesse conteúdo. Deixa eu pegar o link aqui. Para vocês. Eu vou passar ali no grupo, mas como tem dois que estão sem o celular, daí eu vou passar também ali no chat do Zoom, beleza? Então, tá ali no chat do Zoom também o link da atividade, e vocês podem clicar que ele vai ter a atividade para vocês. Tem 2 ou 3 perguntinhas e a parte prática que é o documento que vocês vão estar fazendo. É um documento bem curtinho, tem 7, 8 linhas, acho. Tranquilo? Mariana, tudo certo? Então, pode ir fazendo, Mariana. Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar.